Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Aqui estou de novo para dividir com vocês mais uma mensagem de fé e esperança. E hoje eu estava lendo com uma passagem muito legal aqui, que está no Salmos 49. O título diz o seguinte: A vaidade dos bens terrestres. Deus aqui mostra o que é vaidade, o que é. Não é que seja errado você você alcançar e ter os bens dessa terra. Mas o que nós temos que ter cuidado da gente não colocar o coração neles. E eu estava aqui lendo alguns trechos muito interessantes, que estava aqui no versículo 14 de 49, que diz assim, ó: as pessoas que vivem na vaidade, aqueles que vivem segundo o que se tem. Olha o que diz aqui, muito interessante. Olha só, muito interessante, diz aqui assim, ó: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Aí esse pedacinho, esse versículo aqui, que é muito forte, olha só: pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre. Para que viva para sempre, não veja a corrupção, porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente, tanto o louco como o brutal, deixam os outros os seus bens. Então eu estava vendo aqui, aí diz mais aqui à frente, que fala aqui, ó: todo homem que está em honra não permanece, antes como os animais que perecem. Eles são como os animais. Aqui muito interessante também que fala no 14: como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. A sua formosura consumirá na sepultura a habitação deles. Quer dizer, isso é muito enfeite, muita botox, um monte de coisa que a pessoa faz. Aqui diz o seguinte, olha só: e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Aí diz aqui no 15, muito forte, ó: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quanto alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada será consigo, nem sua glória o acompanhará. Ainda que a sua vida, ele bendice a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizerem bem a ti mesmo. E irá para a geração de seus pais, e eles nunca verão a luz. Tá vendo aí? Mostra que quando a pessoa ela faz dos seus bens o seu Deus, faz dos seus bens tudo que tem, tudo, e acha que tudo ali se conquistou, né? E acha que quando ela se engrandece no que tem, aí como diz aqui, ó: irá para a geração de seus pais e nunca verão a luz. Diante disso aqui, eu estava lendo uma outra passagem aqui, que está aqui no Salmo 47, que diz como que Deus quer que a gente seja, para que a gente não chegue a isso e viva a eternidade com Ele. Olha só que interessante, ó, que diz aqui, ó. Estava lendo aqui no 2 de 47, diz aqui, ó: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra, e reina sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores. Aqui muito interessante que fala aqui, ó, no 8, que diz assim, ó, no 7: pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Aí, para finalizar aqui, no 9 diz assim: o príncipe do povo se ajuntam, o povo de Deus, do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus,
ele está muito elevado. Quer dizer, Deus quem nos protege. Todo escudo, toda proteção que nós temos vem de Deus. Não se ache, não se baseie no que você tem. Ah, tenho segurança, tenho um muro alto, eu tenho toda a segurança, câmeras, tenho tudo. Mas se você não tiver a proteção de Deus, está escrito que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você tem que botar Deus em primeiro lugar. Não importa em que situação. E essa palavra que resume tudo. Olha o que diz aqui, ó. Porque os escudos da terra são de Deus. Quem é que dá a proteção? É Deus. Eu vou dar para vocês aqui hoje uma mensagem da minha caixinha de promessas, eu separei aqui. Está no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 14. Fala sobre quando Deus tem a misericórdia sobre a gente. Olha só que bacana. Ó. E resume até a palavra que eu dei aqui. E os remirei do poder do Seol, e os resgatarei da morte. Onde estarão a morte e as tuas pragas? Muito forte, né? Onde está o Seol e a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Quer dizer, Deus, eles vêm para nos resgatar da morte. Basta a gente buscar Ele. Não importa qual situação, nós temos que sempre ver buscando Ele. E não colocar nossas riquezas, não colocar o que a gente conquista aqui na terra acima dele, para que a gente não acabe como esse daqui que diz, ó, no 19, irão para a geração de seus pais e nunca verão a luz. E não é isso que Deus quer pra gente, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe o seu domingo e curta essa mensagem aí. Eu vou estar colocando essa mensagem através do YouTube, tá? Que eu vou postar lá e você pode estar compartilhando, se inscrevendo no canal lá, tá bom? Que Deus abençoe o seu domingo. Um abraço. Tchau!